amigos e amigas! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito desse livro que eu tenho em mãos. Ana que Vivia no Espelho, uma publicação escrita pelo autor André L. Braga. Primeira coisa que eu quero frisar é que, mesmo tendo lido a sinopse, que diz que se trata de uma trama psicológica, eu acreditava que esse livro trouxesse elementos de realismo fantástico. O que é o realismo fantástico, para quem não sabe? Realismo fantástico são histórias que passam no mundo real, porém elas mostram personagens tipo bruxos, mostram gnomos, elfos, todos esses elementos que fazem parte do estilo fantasia. Então é uma mistura que envolve a literatura realista com a fantasia, daí o nome realismo fantástico ou realismo mágico. Porém, quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que eu estava redondamente enganado. Aqui nós temos puramente a trama psicológica. Então, essa questão de uma mulher conversar com a imagem do espelho não é fantasia, mas apenas a questão dela estar um tanto perturbada e, ao se olhar no espelho, ela enxerga, por conta de uma espécie de alucinação, poderia dizer assim, a sua imagem conversando com ela. Aqui nós vamos ter a história de Annelise. E Annelise, ela conversa com Ana. E Ana nada mais é do que a própria Annelise. Por quê? A Annelise, embora tenha esse nome, ela era conhecida por Ana. Então nós temos uma Ana conversando com outra Ana. Só que aí nós vamos percebendo uma coisa bem interessante nessa conversa. A Ana real, uma mulher bem-sucedida, uma mulher que tem destaque no marketing digital, uma mulher que é magra, ao se olhar no espelho, ela vê uma outra Ana, semelhante a ela fisicamente. Porém, a versão dessa Ana é uma mulher um pouco mais velha que ela, gorda, enrugada. Em resumo, nós vamos constatando que a Ana, protagonista desse livro, ela tem uma visão distorcida de sua imagem. E com essa visão, ela criou essa personagem, essa mulher que habita o espelho, que segundo ela é a sua melhor amiga. A Ana vive em contato com outras pessoas, mas a sua verdadeira amizade é a Ana que vive no espelho, a única que lhe diz a verdade. E, por dizer a verdade, a Ana real não consegue ver o que ela realmente é, uma mulher magra, mas ela acredita que essa imagem, que é capaz de dizer a verdade, está mostrando a sua verdadeira face, uma mulher gorda. Então você já começa aí a desconfiar de uma coisa. É uma trama psicológica. Uma mulher magra se enxerga gorda. Quais seriam os possíveis distúrbios psicológicos a se desenvolver? E isso vai ficando claro conforme a trama anda. A Ana desenvolve anorexia e bulimia posteriormente. E com tudo isso, a Ana também começa a ter relacionamentos meio agressivos com as pessoas, porque o sucesso também meio que subiu a sua cabeça, mas subiu a sua cabeça por conta de uma carência. Então a Ana, ela não admite o fracasso. O fracasso é realmente perturbador. Então quando uma pessoa aponta um defeito da Ana, e às vezes nem com intenção má, mas pelo fato, você tá assim, Ana, você pode melhorar nisso? A Ana não consegue enxergar bondade ou realidade na voz dessas outras pessoas. Ela vê essas pessoas como
constante ameaça à sua vida. Aí reforça mais esse relacionamento dela com a Ana no espelho. Para dizer bem a verdade, não existem muitos diálogos nessa obra da Ana real com a Ana no espelho. Porém, todos os diálogos que aparecem são fortes no sentido de orientar, de conduzir o comportamento da Ana. Não fica muito claro o porquê, mas a Ana real resolve conversar com uma terapeuta. Ela resolve fazer um tratamento psicológico. E aí já vou adiantando. Por que não fica muito claro? Porque basicamente a narrativa desse livro ela é feita de forma fragmentar. Ou seja, nós temos diversos monólogos, mas são fragmentos. Há muitas lacunas entre um monólogo e outro. E talvez isso, já vou adiantando para vocês, não seja algo que agrade boa parte dos leitores. Eu sei que esse estilo assim fragmentado, ele tem uma grande rejeição por muitas pessoas que têm o hábito de ler. Eu não faço parte desse grupo, mas eu deixo o alerta para caso você não goste desse estilo, não achar assim, ele elogiou o livro, porque de fato eu acho esse livro excelente. Mas ele mentiu. Ele elogiou, mas é porque ele recebeu o livro de parceria com o autor, então ele elogiou pra agradar o autor, pra ganhar mais livros, todos aqueles papos que nós booktubers recebemos aí de forma bem gratuita, de forma bem desnecessária e de forma bem agressiva. Então eu deixo bem claro que eu, enquanto leitor, eu admiro o estilo fragmentar. Mas se você faz parte do grupo que não gosta, passa distante desse livro. Porém, eu vou alertar o seguinte: essa trama psicológica, como vocês já estão vendo, ela trata de questões assim muito pertinentes, questões bem atuais e questões necessárias, que é os temas de bulimia, anorexia, e volto a frisar também a questão do distúrbio da autoimagem. A Ana, uma mulher magra, que está emagrecendo cada vez mais, que está ficando na pele e o osso. E de repente essa mulher só se enxerga gorda e não sai disso. Aí a Ana começa, como eu estava dizendo bem antes, a fazer a terapia. E nesse processo de terapia, a sua psicóloga começa a perceber essas dificuldades de entrar num diálogo sincero com a Ana, de um diálogo mais aberto, por conta da rejeição da Ana em relação a diálogos com as pessoas. Como eu mencionei, a Ana ela está muito focada em conversar com a sua imagem no espelho. Então, essa terapeuta vai assim com muito tato, fazendo perguntas, e mesmo assim com todo esse tato, nós vamos vendo o quanto a mente da Ana é perturbada. A Ana tem uns questionamentos meio assim desconfiados mesmo. Poxa, eu vim aqui para fazer terapia e essa mulher está fazendo um interrogatório? São frases típicas da Ana. Mas quando a gente percebe que a Ana dá um pouquinho mais de abertura e essa terapeuta está bem atenta a cada palavra, nós vamos descobrindo que o passado dessa Ana é realmente traumático. Por quê? Annelise é o seu nome verdadeiro e o apelido não vem por ser uma questão de encurtar o nome Ana. Nós descobrimos que no passado a Ana, ou Annelise, teve uma irmã chamada Ana. E essa irmã chamada Ana faleceu de uma maneira em que a nossa Annelise foi meio que culpada. Então isso aí já foi um trauma. Descobrimos que o pai dela meio que a maltratou por conta de um fracasso na vida. Daí a necessidade da Ana querer ter sucesso. E a questão da imagem eu nem vou contar para vocês para não estragar a surpresa. Mas a vida da Ana
foi um emaranhado de acontecimentos que fizeram com que ela se tornasse o que ela é no presente. E todo esse processo que o livro aqui desvenda, ele meio que nos causa dor pelo fato de nos compadecermos com a nossa Annelise, mas também ele nos instiga a curiosidade a respeito de como a mente humana se desenvolve e que nem sempre esse desenvolvimento ocorre de uma maneira positiva. Muitas vezes, todas essas questões aí do passado, quando não bem elaboradas, quando não bem conduzidas, podem criar verdadeiros desastres na vida de cada um que vive nesse mundo real. E esse perigo ocorre porque, embora estejamos no mundo real, simplesmente nós não conseguimos enxergar a verdade. É como que estivéssemos dentro de uma grande cadeia nesse mundo. E essa cadeia, embora ela seja móvel, eu falo cadeira móvel porque essa cadeia vai se deslocando. É como se a cadeia tivesse rodinhas e a pessoa pudesse se locomover no mundo, porém ela não sai da cadeia. E essa cadeia, além das grades, tem lentes pelas quais, eu poderia dizer lentes, dentro de janelas, pelas quais as pessoas enxergam o mundo. E essas lentes, elas não são, assim, aparentemente transparentes. Tem um nível de transparência, mas não é uma transparência total. É uma transparência que traz cores diversas que impedem de vermos o mundo tal como ele é. Essa é a vida de Ana e isso realmente é traumatizante. Poderia dizer muitas coisas a respeito desse livro, porém, acredito que a maior possibilidade, a maior alegria do leitor é se envolver nos mistérios que estão ao redor da vida de Ana. Porque essa trama psicológica, ela não deixa de ser um grande mistério. Nós vamos vendo a Ana do jeito que ela é, mas nós queremos descobrir o porquê dela ser desse jeito e principalmente o que podemos fazer para ajudá-la a sair desse processo de sofrimento. E com isso, nós temos um grande benefício, que é tudo aqui que ocorre com Ana não está distante do mundo da realidade, não está distante da verdade. Quantas pessoas nós vemos por aí que têm esse distúrbio de imagem, que se olham no espelho e se enxergam feias, se enxergam velhas, se enxergam gordas, mas não de uma maneira positiva, porque também a questão de estar velho, a questão de estar gordo, essas questões aí de imagem, por si só não são negativas, mas elas são frutos de um preconceito da sociedade. Daí nós vemos a necessidade de não só trabalhar a questão do distúrbio de imagem, mas também de encarar certas coisas a respeito das imagens que surgem nesse mundo. Nós devemos parar também de enxergar idosos como seres inferiores, como seres... eu vou dizer até um termo aí que me falaram recentemente. A pessoa me disse que idosos são seres nojentos, que a pele cheira mal, porque a pele está em processo de decomposição. Olha o absurdo. Então, o livro é um convite para nos vermos como nós somos, mas também para quebrar esses preconceitos presentes na sociedade. Ser gordo não é sinônimo de ser feio, ser velho não é sinônimo de nojeira, ser feio não te torna inferior. Aliás, o que é a feiura? A feiura significa que alguém tem uma aparência que não se enquadra no padrão. Então, na realidade, não é realmente algo feio, mas alguém que está fora dos padrões aí que colocam pra gente, tipo
Cara atlético, musculoso, geralmente branco, olhos claros, etc. E com isso nós deixamos de perceber outros tipos de beleza. E é incrível realmente como André L. Braga conseguiu escrever através de uma trama assim fininha coisas que nos tocam de verdade, coisas que nos fazem pensar, coisas que nos levam a querer trazer mudanças não somente para nós, mas para esse mundo. É claro que acredito eu que nem todo mundo vai estar aberto a essas percepções. Muitas pessoas podem ler esse livro e julgá-lo de maneira negativa, e muitas pessoas preferirem viver nesse mundo de preconceitos, dentro da sua caixinha e nunca sair dessa caixa aí que realmente nos oprime. E as pessoas piores são essas que não querem sair da caixa, que querem sempre ficar presas a padrões, assim ó, sem questionar nada. E eu gostaria de saber, e esse meu saber, essa minha curiosidade, vem através de uma análise sincera de você mesmo ou você mesma, consigo mesmo ou consigo mesma. Você se considera uma pessoa aberta, uma pessoa questionadora? Olha para dentro de você. Ou você simplesmente está vivendo valores aí que a sociedade te impõe, então a sociedade te diz: o mundo é assim, você tem que agir dessa forma, pessoas gordas, elas não podem servir de padrão de beleza, tem que ser rejeitadas, pessoas que não são brancas também não estão no mesmo patamar de beleza de pessoas brancas, e às vezes essas pessoas elas são inferiores porque a cor da pele determina tratamentos. Isso eu já tratei em vídeos anteriores aqui no canal. Como é que tá você? Você é capaz também de se enxergar como você é realmente? Ou você também fica aí justificando todos os seus defeitos, achando que você tá certo e não quer mudar, não quer se abrir, não quer ver o diferente e prefere ficar na sua zona de conforto? Viver no mundo preconceituoso, guarda bem essa frase. Viver no mundo preconceituoso é uma das piores formas dessa questão da zona de conforto. Zona de conforto não é simplesmente querer uma mudança do tipo: eu leio um gênero literário, aí eu vou ler outro gênero para sair daquilo que é confortável. A zona de conforto pode pegar coisas muito mais fortes, que é essa: viver dentro dessa caixinha, viver preso dentro desse mundinho e não se questionar. Então, Ana que vivia no espelho. Aí um livro para quebrar as grades das suas cadeias e fazer você evoluir. Analisando o que você vê em si mesmo e o que você pretende fazer. Viver num mundo fechado, numa zona de conforto, ou sair desse mundinho pequeno, ampliar sua estrutura de pensamento e ser uma pessoa mais evoluída. Pense nisso, pense com muito carinho e tente mudar. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!